A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, mas nós vamos começar a partir do versículo 27, que diz assim: Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, do versículo 27 ao 29. E o nosso versículo em apreço para estudo é o Gálatas 3, 29, que diz que nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Agradecendo a você que está inscrito recentemente no canal, você que tem curtido, comentado, e continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse e o YouTube entenda que esse canal é um canal útil e indique ele para mais pessoas. Nosso estudo de Gálatas capítulo 3, versículo 29 vai dizer assim: Enquanto os judeus pensavam ter alcançado a filiação divina por meio da carne e do sangue, por serem descendentes de Abraão, os cristãos alcançaram a filiação divina por meio da união com Cristo. Romanos capítulo 9, verso 8 e Gálatas capítulo 3, versículo 26, que diz assim: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Continua dizendo mais para nós: Conforme a promessa, os cristãos são herdeiros de Deus, por serem propriedade do descendente. Os cristãos passaram a ser filhos de Abraão, filho de Deus, e conforme a promessa, herdeiros. O cristão é herança e possui uma herança, Efésios capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 ao 14, que diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tá vendo? Nós também possuímos, né, conforme a promessa, herdeiros. O cristão é herança e possui uma herança. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14. Aí agora nós vamos observar três aspectos pertinentes aos cristãos. Primeiro, pertencem a Cristo por serem propriedade exclusiva de Deus. Aí você vai ver lá, aí 1 de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2 e 9, que vai dizer assim para nós. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Verso 10 diz: Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançais misericórdia. Tá vendo? Nós não tínhamos alcançado, mas agora nós alcançamos através de Cristo. Segundo ponto, ele vai dizer: Cristo é o descendente, e os cristãos, ao serem gerados de novo, descendem de Abraão. Ou seja, não são filhos segundo a carne e o sangue, mas da promessa segundo a vontade de Deus, que o gerou para uma nova e viva esperança. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Terceiro vai dizer: Em Cristo o cristão obteve herança, o herdeiros. Colossenses capítulo 1, verso 12. Colossenses 1 e 12, que vai dizer assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Tá vendo? Herdeiro dos santos na luz. Quando a Bíblia demonstra que os cristãos obtiveram herança, diz das garantias que Deus dá a todos aqueles que creem em Cristo. Claro, da garantia que Deus dá a todos que creem em Cristo. Né? Ele fala aqui de bênçãos espirituais e não bênçãos materiais. Aí diz: o direito que o cristão obtém refere-se à herança dos santos na luz, Colossenses 1 e 12, e não a bens materiais. As bênçãos que os cristãos receberam estão enumeradas em Efésios capítulo 1, verso
capítulo 1 e verso 3. Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não fala de lugares terrenos, mas lugares celestiais. Aí ele diz: o apóstolo Paulo disse que os cristãos receberam todas as bênçãos espirituais. Da mesma forma, Pedro reiterou: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Não é correta a ideia que os cristãos obtêm e devem exigir bens materiais de Deus por serem filhos. As promessas de Deus referem-se às bênçãos eternas, sem vínculo com bens terrenos, claro, porque ele está aqui nos concedendo bênçãos eternas, bênçãos espirituais. Mas tem gente que acha que por conta de ser filho de Deus, Deus é obrigado a ele abençoar com bênçãos terrenas. Não, pode ser abençoado? Pode. Mas Deus não está prometendo bênçãos terrenas. Ele está prometendo primeiro bênçãos espirituais. Observe que lá em Mateus, no capítulo 6, verso 13, que é que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas se for da vontade de Deus. Casa, carro, dinheiro, tudo isso se for da vontade dele de abençoar terreno, com bênçãos materiais terrenas. Mas ele está nos prometendo bênçãos espirituais, bênçãos eternas, não bênçãos terrenas, porque as coisas terrenas vão ficar tudo aqui. E ele está oferecendo coisas que não vão se deteriorar com o tempo, que não há risco de se deteriorar, de se perder. Não, ele está oferecendo bênçãos espirituais em lugares celestiais. É isso que ele está querendo nos oferecendo. Por isso que Paulo e Pedro deixam bem claro: o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, né? Bênçãos espirituais. E às vezes alguém acha que Deus é obrigado a nos dar tudo que a gente acha que merece e necessita. Não. Às vezes tem gente aí que ele não deu nada, mas deu tudo. Paulo mesmo disse: não tendo nada e tendo tudo, né? Porque ele estava preocupado com as bênçãos celestiais, não com as bênçãos terrenas. Ele mesmo disse: já sou acostumado a ter e não ter, tendo muito e ao mesmo tempo tendo pouco e ao mesmo tempo não tendo nada. Mas por quê? Porque ele está preocupado só em fazer a vontade de Deus, e preocupado em estar agradando a Deus, sabendo que as bênçãos dele seriam o quê? Bênçãos celestiais, bênçãos eternas. Por isso que ele diz: deixando para trás as coisas que fiquem, olhando para o alvo, que é Cristo. E ele mesmo disse, já nos últimos momentos de sua vida, ele disse: já tenho sido oferecido por sacrifício de aspersão, e a minha partida já é chegada, mas tendo por certo que a coroa da justiça, o justo juiz, vai me dar. Veja, ele não estava preocupado com o bem material, ele estava preocupado com a bênção celestial. Por isso que ele disse que ele podia ser, e todo mundo sabe que ele podia ser muito rico, num bem próximo material terreno, mas ele deixou tudo isso para trás para ter o pleno conhecimento de Cristo, fazer a vontade de Cristo, sabendo que as bênçãos dele eram bênçãos celestiais, bênçãos eternas.